A paz do Senhor para todos. Estamos dando continuidade ao curso O Poder Extraordinário do Perdão. Nós estamos falando sobre aprendendo a liberar perdão. Na aula passada eu dei uma aula sobre... Deixa eu dar uma ajustada aqui. Espera um pouquinho, só isso. Eu dei uma aula sobre a possessão por pessoas humanas. Isso mesmo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre identificando os tipos de mágoas e as suas influências. Então, eu gostaria, pela permissão do Senhor Espírito Santo, o pessoal fica falando comigo aqui, deixa eu me desligar, de ler um texto sagrado que se encontra no livro de Colossenses, as cartas à igreja de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. É muito importante isso. Nós já falamos de vários assuntos. Falamos sobre a motivação versus a mágoa. Muitas pessoas fazendo muitas coisas debaixo de uma motivação de mágoa. Falamos sobre também os fundamentos da mágoa. Falamos aí também um pouquinho sobre a possessão por pessoas humanas vivas, pessoas humanas mortas. Falei que na realidade uma pessoa que carrega o mal que lhe fizeram, no fundo ela carrega a pessoa consigo. Então, muitas vezes a pessoa já morreu, mas a pessoa carrega aquele mal dentro dela e na realidade é a própria pessoa que está dentro dela no sentido ali da maldade que ela recebeu dessa pessoa. Hoje eu quero falar um pouco sobre identificando os tipos de mágoa. Existem vários tipos de mágoa que nós precisamos entender. Arasturi Kamaná, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero te pedir a tua presença através dessa aula, que através dessa aula essa pessoa seja curada, essa pessoa seja liberta pelo poder do Espírito do Senhor. Aleluia. Espírito Santo, eu creio, glória a Deus. Existe aí alguns tipos de mágoas. Eu gostaria de falar. Existe uma mágoa chamada mágoa imaginária ou ilusória. Tem pessoas que não foram magoadas e acham que foram. Existem pessoas magoadas por crítica dos outros, que nunca aconteceram. Existem pessoas magoadas com fofoca dos outros, que nunca aconteceram. Existem pessoas magoadas por traições de cônjuge, que nunca aconteceram. Aliás, deixa eu falar algo para você. Muitas pessoas nessa situação, eu conheço casamentos que foram dissolvidos por causa de suspeita paranoica. A mulher ficou magoada com o marido, achando que o marido tinha adulterado, traído, e o marido não tinha. E isso aí depois trouxe até um julgo conjugal, porque o marido ficou tão ferido com aquilo que ele acabou falando o seguinte, ele falou para mim, ele acabou na realidade cometendo esse pecado depois disso tudo. Então, existe muito essa questão da suspeita paranoica. A pessoa fica magoada por um ato de adultério que nunca aconteceu. Quantos casamentos hoje o Rassatã, os Shedins, estão colocando esse sentimento paranoico, essa suspeita paranoica, dizendo para a mulher, ele tá te traindo, ela tá te traindo. Entendeu? Ou se não, a pessoa fica aquela suspeita paranoica também, dizendo o seguinte, tem gente me criticando, tem gente falando mal de mim, e muitas vezes não estão, ou fofocando da sua vida. Então, na realidade, tem muita gente com uma mágoa imaginária, uma mágoa que não existe, uma mágoa, na realidade, que não é real. Pessoas imaginando muitas coisas que, na realidade, não são verdades. Existem pessoas magoadas com, na realidade, maltrato dos outros que nunca aconteceram. A pessoa nunca cometeu um maltrato contra aquela vida e ela acha que cometeu. Então, na realidade, tem muitas pessoas magoadas com o que não aconteceu. Na realidade, você precisa entender isso, você precisa identificar esse tipo de mágoa. Porque pode ser que você esteja magoado ou magoada com uma situação que nunca ocorreu. Quantos filhos magoados com os pais de algo que nunca aconteceu? Eu me lembro de um pastor que eu tive, que uma certa vez ele estava num culto, aí ele perguntou algo para uma determinada irmã, a irmã respondeu, mas aquela comunicação da irmã chegou aos ouvidos dele de uma forma, naquele momento ali, ele ouviu da boca dela, mas ele ouviu uma outra coisa, e às vezes acontece, até dentro de um casamento, que o marido
a esposa fala uma coisa, a esposa entende, o marido fala uma coisa, a esposa entende outra, a esposa fala uma coisa, o marido entende outra, e nessa palavra o inimigo começa a trabalhar, os shedins começam a trabalhar, porque a pessoa fala uma coisa, a outra pessoa entende outra coisa. Eu acho interessante, porque na realidade esse pastor, ele ouviu aquilo, aí ele foi orar, porque ele achou que a irmã falou uma palavra ali meio de rebeldia, dizendo ele para mim. E quando ele foi orar, a Kadosh Baruch Hu, a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo disse para ele, vai lá e pergunta para ela o que ela falou. E ele foi. Gente, quando ele chegou para a irmã e perguntou o que a irmã tinha falado, não tinha nada a ver daquilo que ele aparentemente tinha ouvido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita coisa que parece que é, mas não é. Que dizem que é, mas não é. Que demonstram que é, mas não é. Você tem que ficar atento, porque tem muita gente com uma mágoa imaginária, sabe? Existem pessoas magoadas por atitudes que as pessoas nunca tiveram, por sentimentos que as pessoas nunca tiveram. Aquela pessoa te odeia, aquela pessoa te detesta, aquela pessoa... E muitas vezes os shedins, no caso os demônios, eles também querem colocar esse sentimento de você achar que aquela pessoa não gosta de você. Quanta gente magoado porque acha que a pessoa de tal não vai com a cara dela. Ai, pastor, eu acho que fulano não vai com a minha cara. Você já perguntou para a pessoa? Você já esteve junto com ela? Você já se relacionou com aquela pessoa? Então você tem que entender que pode ser que você tenha uma mágoa imaginária. E a partir do momento que você vai guardando essa mágoa no teu coração, essa mágoa ela vai se potencializando e isso vai trazer um problema na tua vida relacional com determinadas pessoas. Então verifica se o tipo de mágoa que está no teu coração é uma mágoa imaginária. Porque se for uma mágoa imaginária ou ilusória, no caso, na realidade, você tem que pedir perdão para Deus e muitas vezes pedir perdão para aquela pessoa. Porque muitas vezes nessa mágoa imaginária ou ilusória, você vai falar mal daquela pessoa, você vai ficar irado, revoltado com aquela pessoa, e a pessoa tá, na realidade, nunca alguém chegou e falou assim, fulano de tal tá magoado com você, fulano de tal não quer ver a tua cara, fulano de tal não quer olhar para você, e você fala assim, mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. Porque muitas vezes aquela pessoa já tem uma suspeita paranoica, ela acha que você está fofocando dela, que você está falando mal, que você está caluniando, que você está difamando, que você na realidade quer o cônjuge dela. Acontece muito isso. Existem pessoas magoadas por acharem que a outra pessoa quer o seu cônjuge, não é verdade? Ah, porque a irmã cumprimentou o marido da outra irmã, porque o marido cumprimentou a esposa do outro marido, e ali, meu irmão, começa a haver conflitos, na realidade, imaginários, são conflitos imaginários, são conflitos ilusórios. Eu chamo isso de conflito imaginário, porque é uma mágoa que vai entrando no coração das pessoas, aquilo vai se potencializando, vai se enraizando, vai crescendo, e na realidade era algo que não tinha fundamento de verdade. Não era verdade, essa pessoa não estava te criticando, não estava falando mal. Gente, nós temos que tomar muito cuidado. Muitas pessoas estão sendo destruídas por causa de mágoa imaginária. Muitas pessoas sendo destruídas. Eu estou sentindo a graça do Senhor. Está na hora de você quebrar isso na tua vida. Quem sabe existe uma mágoa no teu coração que é imaginária, é ilusória. Você acusou pessoas, você julgou pessoas, e na realidade aquela pessoa não tem nada a ver, aquela pessoa não te fez mal. Peça perdão para Deus, peça perdão para essa pessoa. Um outro tipo aqui de mágoa existencial, na verdade, que as pessoas têm, na realidade a mágoa orgulhosa, isso mesmo, a mágoa orgulhosa. Toda mágoa é um orgulho que foi ferido, né? Na realidade, muitas vezes é um tipo de orgulho, nem sempre, mas muitas vezes existe essa mágoa. A mágoa é um orgulho que foi ferido. A pessoa fez uma coisa que, por exemplo, ela expôs a vida de alguém, ela expôs a vida de uma pessoa, mas muitas vezes aquela exposição não é uma exposição que trouxe problemáticas, mas o orgulho que tem dentro do coração daquela pessoa faz ela, na realidade, ficar magoada. É uma mágoa orgulhosa. Cuidado, hein? Tem muita gente que tem um orgulho magoante.
A pessoa tem uma mágoa orgulhosa, né? A pessoa tem um orgulho ferido. Eu pergunto para você, você tem algum orgulho ferido no teu coração? Tem muita gente que tem orgulho ferido. Tem muita gente, na realidade, que você não pode tocar em determinadas áreas, falar alguma coisa para a pessoa, que a pessoa fica magoada porque ela tem um orgulho ferido. Eu já peguei muitos casos de pessoas que eu fui tratar em áreas que precisavam ser tratadas. Eu fui conversar de família, de casamento, e eu fui ali mexer na ferida e a mágoa orgulhosa não deixou. A pessoa ficou magoada comigo, me bloqueou de Facebook, me bloqueou de WhatsApp, porque na realidade eu fui tratar uma situação que precisava ser tratada. Então existe também esse tipo de mágoa, a mágoa orgulhosa. Existe a mágoa manipuladora. Existe uma mágoa chamada mágoa manipuladora. Você sabia que tem muita gente manipulando as pessoas por causa da mágoa que elas têm? Às vezes é assim, você é o ofensor. Você sabe que você fez um mal para uma pessoa. E aí a pessoa tá ofendida, magoada com você. E aí ela manipula você. Ela manipula. Isso acontece muito em casamento, gente. A gente tem que tomar muito cuidado porque existem muita manipulação conjugal. A esposa que manipula o marido por causa de uma mágoa, é o marido que manipula a esposa por causa de uma mágoa. Então, por exemplo, o marido está ferido, ele está magoado com alguma situação, aí ele começa a manipular. Olha, se eu não vou fazer isso para você, eu não vou te dar isso, eu não vou te levar em tal lugar. E ali começa a entrar um conflito manipulacional. Há um conflito de manipulação porque o marido está magoado por alguma coisa que aconteceu e ele acaba manipulando a esposa. Manipulando a esposa e o marido. Isso é muito grave, porque isso aí é manipulação, é uma coisa muito grave. As pessoas manipulam outra. Existe aí manipulação eclesiástica de pastores. Um pastor está magoado, aí ele manipula uma situação, ele joga a igreja contra determinado pastor que está confrontando o seu pecado. Acontece muito isso, tá? Por exemplo, um determinado pastor descobriu, o Senhor mostrou para ele que tal pessoa, o líder da igreja está em adultério, um ato de adultério. Aí esse pastor, na autoridade e na unção do Espírito Santo, ele vai lá e confronta aquele líder dele, aquela autoridade. Aí o que esse pastor faz? Ele começa a manipular a igreja, por causa dessa mágoa manipulatória. Ele manipula, ele começa a levantar falsos testemunhos contra aquele pastor, ele na realidade xinga, ele na realidade briga. Eu conheço pastores que, na realidade, eles manipulam as ovelhas contra determinadas pessoas porque aquela ovelha fala o que ninguém fala, aquela ovelha muitas vezes tem visão aberta, tem visão de mundo espiritual, confronta situações, às vezes a manipulação é de ovelha com ovelha, então a gente tem que tomar cuidado porque tem muita gente com mágoa manipuladora, manipulatória, as pessoas manipulam por causa de uma mágoa, e às vezes é um líder, é uma pessoa que tem uma autoridade, ele acaba fazendo isso até com mais facilidade porque as pessoas acatam tudo aquilo que ele fala. Então a gente tem que tomar cuidado, tem muitos pais, né, manipuladores, muitos filhos, às vezes o filho tá magoado com o pai, ele vai lá, manipula o pai, manipula a mãe, os pais manipulam a vida dos filhos. A gente tem que tomar cuidado porque quem sabe você não é esse tipo de pessoa. Existe aí o que nós chamamos de mágoa envolvente ou contagiante. Muitas pessoas magoadas contagiam, né? Contaminam outras com as suas mágoas. Quanta gente que amargura os outros. Isso aqui a gente falou um pouquinho sobre o ciclo da mágoa. Existe aí a mágoa contagiante, né? A pessoa ela tem uma mágoa, ela tem um sentimento ruim dentro dela e ela precisa passar aquilo para alguém, ela precisa transferir aquilo para alguém, quer transferir em você. Ela quer que você sinta a mesma coisa que ela está sentindo. Ela quer que você experimente o mesmo mal que ela está experimentando. Não aceite isso para a tua vida. Sabe? Aprenda a se blindar contra pessoas desse tipo, porque senão vai te contaminar, vai acabar te envolvendo também, e às vezes vai acabar te colocando em situações terríveis. Existe uma outra mágoa também, que é a mágoa individualista, né? A pessoa diz assim, só eu posso ficar magoado.
Tem pessoas que não aceitam você ficar magoado ou magoada com elas. Só eles podem ficar magoados com você, mas você não pode ficar magoado com eles. Tem gente assim, é uma mágoa individualista. O marido não pode ficar magoado com a esposa. A esposa pode, ele pode aprontar, ele pode errar, ele pode adulterar, ele pode xingar, ele pode bater, mas a esposa não pode ficar magoada. Só ele que pode ficar magoado. Isso é grave, gente, sabe? É grave. O professor não pode ficar magoado com o aluno, mas o aluno pode ficar magoado com o professor. A mágoa, na realidade, ele é um sentimento é, individual do ser humano, é algo muito de foro íntimo também. Então, assim, muitas vezes a pessoa está magoada. Ela ficou magoada com você, ela ficou magoada com a sua atitude, ela ficou magoada com a maneira que você se portou, que você agiu. Então é algo muito pessoal a mágoa, é algo muito pessoal. Pastor, existe mágoa coletiva? Existe. Porém, a mágoa geralmente ela tem esse caráter individual, tá? Então, tem gente que só a pessoa acha que ela que vai ficar magoada. E você precisa entender esse princípio, porque tem muita gente magoada achando que só ela pode ficar magoada. Vamos lá? Existe aí também a mágoa é, é, eleitora, né? A mágoa eleitora. O que é isso, pastor? Mágoa eleitora, sim. Eu escolho com quem eu quero ficar magoado. Olha só que nível que as pessoas estão chegando. Eu escolho com quem quero ficar magoado ou magoada. Tem pessoas que escolhem com quem elas querem ficar magoadas. Eu quero ficar, eu não vou com a cara de fulano, então eu quero ficar magoado com ele. Eu quero ficar magoado com o meu pastor, com a minha pastora. Eu quero ficar magoado com a irmã da intercessão. Eu quero ficar magoado com o meu pai, com a minha mãe. Tem gente que escolhe ficar magoado. E aí vai entrar muito aquilo que eu falei no início. Essa mágoa aqui eleitora, ela está interligada com a mágoa imaginária ou ilusória. Porque a pessoa escolhe ficar magoada com alguém, mas na realidade essa mágoa eleitora, ela também tem fundo de imaginação. Às vezes a pessoa não fez mal para ela, geralmente não fez, a pessoa não ofendeu nada, mas ela escolheu ficar magoada com aquela pessoa. Deixa eu perguntar para você, será que você não escolheu ficar magoada com o teu marido? Será que você não escolheu ficar magoado com o teu filho? Teu filho não fez nada e você está magoado, você escolheu isso. Eu quero ficar magoado com o meu pai. Eu quero ficar magoado. Eu não estou falando de mágoa realista. Realmente a pessoa fez um mal para você, algo terrível, algo grotesco. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de gente que escolhe com quem ela quer ficar magoado. Esse mês aqui eu vou ficar magoado com meu pai. É gente que tem problemas terríveis emocionais. Você pode falar assim, pastor, acontece isso? Acontece. Muitas pessoas são assim, elas escolhem. Esse mês eu fico magoado com esse mês eu fico magoado com aquele, esse mês eu fico magoado com o pastor, o outro mês com a pastora, o outro mês com a irmã da intercessão, com o outro mês com o líder do jovem, e assim vai. As pessoas, elas muitas vezes possuem uma mágoa eleitora. Elas escolhem com quem elas querem ficar magoadas. Isso também tem como característica a mágoa, na realidade imaginária ou ilusória. Um outro tipo de mágoa aqui que as pessoas têm, tá? Tem muita gente que tem uma mágoa sadomasoquista. A pessoa diz assim, eu amo, eu gosto das pessoas me magoarem. Tem gente que gosta de sofrer, gente que gosta de apanhar, gente que gosta de ser xingada, gente que gosta, na realidade, de ser traído, de ser traída, tem gente que gosta. Eu tô falando para você porque tem gente que tem essa problemática. Na realidade é uma mágoa sadomasoquista. Tem gente que na realidade tem mulher que gosta de apanhar. Tem mulher que gosta. Aquilo, na verdade, existe uma pombagira, uma entidade demoníaca, na versão, no caso, feminina aí, mas que age na vida de uma mulher, operaciona na vida de uma mulher, de modo que ela aceite os maus tratos do marido, e de fato aquilo muitas vezes lhe traz até satisfação e prazer, embora ela sofra fisicamente, emocionalmente, mas ela muitas vezes também ela acaba tendo um prazer com aquilo, ela gosta, no fundo, no fundo. Você nunca falou assim, no fundo, aquela pessoa gosta de sofrer.
não é verdade? Isso é mágoa sadomasoquista. Às vezes acontece de pessoas gostarem de serem magoadas, né? A pessoa gostou de ser magoada por fulano, gostou de ser magoado por ciclano. Então a gente tem que entender que tem gente que tem essa problemática. A pessoa gosta que as pessoas lhe magoem. Então você tem que ficar muito atento. Talvez você tenha uma mágoa no teu coração sadomasoquista. Você, na realidade, não quer se libertar daquela mágoa. Tem gente que é assim. Tem gente que tem uma mágoa durante anos no coração e, no fundo, aquilo já lhe traz prazer. Inconscientemente você não percebe. Inconscientemente você não percebe. Mas aquilo, no fundo, virou o seu sentimento de estimação. Aquela mágoa contra aquela pessoa. E isso aí, na realidade, te traz até um prazer, te traz uma aceitação, porque você acaba, através dessa mágoa sadomasoquista, tendo prazer de falar mal daquela pessoa, tendo prazer de xingar aquela pessoa, tendo prazer, na realidade, de ter atitudes contra aquela pessoa. Isso é mágoa sadomasoquista. Um outro tipo de mágoa aqui é a mágoa apática. Como assim, pastor Rogério Zaid? Existe aí a mágoa apática. Existe a empatia e existe a apatia. O que é empatia? Empatia que está escrito em Romanos capítulo 12, se eu não estou enganado, no versículo 12, que diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é empatia. É eu ver a pessoa chorando, eu chorar junto, sofrer com ela, sabe? Ter compaixão dela, se colocar no lugar dela, sabe? Saber que aquela situação não é fácil. Eu estou me colocando no lugar da pessoa. Eu estou sofrendo com os sofrimentos dela. Agora, existe também aquela pessoa que se alegra com as alegrias das pessoas, com a vitória. Eu me alegro com a tua vitória, eu me alegro com a tua conquista, eu me alegro com a tua felicidade. Eu fico feliz em te ver feliz, eu fico alegre em te ver alegre, eu fico retumbante em te ver retumbante. Isso é, na realidade, a característica da empatia. Agora, existe a apatia, que é o inverso. Por exemplo, você está alegre, a pessoa está triste com a tua alegria. Você está triste, a pessoa está alegre em te ver triste. Você está feliz e a pessoa está sofrendo por te ver feliz. Você está feliz e a pessoa... você está sofrendo e a pessoa está feliz em te ver sofrendo. Isso é a apatia, é a caracterização da apatia. Então a pessoa sofre com a sua alegria. A pessoa, na realidade, se alegra com o seu sofrimento. É o contrário, é o inverso. Então existe a mágoa apática, ou seja, eu gosto de magoar os outros e de ver eles magoados. Da mesma forma que eu gosto de provocar sofrimento, eu gosto de provocar a tristeza, na verdade. Tem gente que tem essa mágoa. Eu gosto de magoar os outros e de verem eles magoados. Tem gente que faz isso. Tá? Gosta de te ver magoado, gosta de te ver triste, gosta. Perceba, tem muito marido que gosta de ver a esposa triste. Tem muita gente que gosta de ver a tua dor, gosta, ele tem prazer nisso, de ver a tua tristeza, a tua derrota, o teu sofrimento, de ver na realidade o teu sacrifício, de ver na realidade a tua dificuldade. Tem gente que gosta disso, tá? E por isso que ela te magoa. Ela magoa porque ela gosta de te ver sofrer. Ele te magoa porque ele gosta de te ver, na realidade, infeliz. Por isso que te magoa. Isso é mágoa apática, tá? Você tem que entender que tem muita gente que tem essa característica de mágoa, esse perfil, né, magoante, mágoa apática. Toma cuidado, porque tem muitos relacionamentos que a pessoa, na realidade, ela é tóxica. Ela magoa você porque ela gosta de te ver magoada. Ela tem prazer em te ver magoada. Então você toma cuidado, porque de repente você está num relacionamento em que a pessoa ela é assim. Existe um outro tipo aí de mágoa. Labádio que temende quebedu ele candamasai. Orevasui hawashamanda kawadaki adewe nahamanda wadai. Orevasai, o Senhor está passando a mão dele sobre um coração nessa data. Enquanto eu estou ministrando, eu vejo a mão do Senhor, uma vassoura também limpando. O Senhor está limpando corações.
Se quebranta através dessa aula na presença do Senhor. O Senhor quer limpar o teu coração, o Senhor quer limpar você. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Existe um outro tipo de mágoa, chamada mágoa oportunista. O que é a mágoa oportunista? É aquela mágoa que faz as pessoas se aproveitarem dos outros. Me aproveito da mágoa das pessoas. Por exemplo, sabe aquela mulher que está magoada com o marido? E aí, quando você está magoado, geralmente o que você faz? Você dá uma distanciada da pessoa, você dá uma afastada. É aquela mulher que brigou com o marido, na realidade, ela expulsou ele de casa, ela está magoada, alguma coisa aconteceu, ela ficou magoada. Só que aí, alguém ficou sabendo, um outro homem ficou sabendo, e aí ele se aproveita daquele momento de carência afetiva, a pessoa também já tem aquela carência, e aí ele se aproveita para muitas vezes seduzir aquela mulher. E eu conheço a história de uma mulher que ela brigou com o marido, ficou magoada com ele, eles brigaram, ele foi embora de casa, a mulher foi magoada, pagar uma conta no banco, e ali no banco um rapaz, ela começou a conversar, contou o que tinha acontecido, e ali o rapaz seduziu ela também começou a gostar daquilo, foram parar no motel, se prostituíram, na realidade tiveram um ato sexual ilícito, ela cometeu na realidade um adultério, porque ela ainda estava casada com o seu marido, ela tinha tido uma briga e o expulsado de casa, mas dali ela descobriu alguns dias depois que ela estava grávida, e aí num certo dia, após o descobrimento da sua gravidez, bateram na porta dela. Quando ela abriu, era o seu marido de volta, pedindo perdão para ela, se arrependendo pelas coisas que tinha feito, voltando para casa. Ela o recebeu, se deitou com ele, e aí depois passaram-se mais alguns dias. Ela, na realidade, disse para ele que estava grávida, mas o filho não era dele. Olha só, mágoa oportunista, por causa de uma pessoa que se aproveitou. Tem gente que é assim, a pessoa está magoada com fulano, ela se aproveita daquela situação para muitas vezes também falar mal. Muitas vezes essa mágoa oportunista, ela trabalha aí na esfera financeira, tem muita gente magoada com outra, e aí ele usa o outro para ele conseguir alguma coisa financeiramente. Tem pessoas que usam as suas mágoas para tirar proveito dos outros, não é verdade? Tá magoado com o pai, aí ele quer tirar proveito do pai. Ah, eu quero que o senhor me dê isso, eu quero que o senhor faça aquilo, eu quero que o senhor realize isso. A gente tem que tomar muito cuidado, tem muita gente oportunista, tá bom? Outro tipo de mágoa que existe é a mágoa sigilosa. Não demonstro mágoa. Ninguém nunca sabe ou vai saber se determinadas pessoas têm mágoa porque não se abrem. Se não for pelo poder do Espírito Santo, se não for pela revelação da Ruach HaKodesh, do Espírito do Senhor, muitas vezes a gente não sabe. Eu já falei com várias pessoas, já conversei com várias pessoas que aparentemente não demonstravam as suas mágoas. E essa mágoa sigilosa, na realidade, ela é uma mágoa que nós podemos dizer também camuflada, não é verdade? Porque às vezes até nós mesmos, como seres humanos, nos enganamos. O profeta Yirmiyahu, o profeta Jeremias, disse assim: enganoso é o coração do ser humano, dos homens. Enganoso é o coração do homem. E muitas vezes, escute isso, tem muita pessoa que diz assim: ah, eu não tenho mágoa, pastor. Mas no fundo tem. Eu conheço situações de pessoas que Deus disse assim: olha, vai lá, olha só, vai lá e pede perdão para tal pessoa. A pessoa levou um susto quando o Senhor deu esse comando, quando o Senhor deu essa diretriz profética. Mas, Senhor, eu não fiz nada para aquela pessoa? Senhor, eu não fiz nada contra aquele homem, contra aquela mulher? O Senhor falou assim: eu quero que você vá lá e peça perdão para aquela pessoa. A pessoa ficou relutando, mas Senhor, eu não fiz nada, Senhor, foi ele que fez comigo, Senhor, foi ela que aprontou comigo, mas na realidade o Senhor estava tratando ali uma mágoa sigilosa, porque tem muita gente que tem essa mágoa, ela não demonstra, mas no fundo, lá dentro, ela tem essa mágoa enraizada, e ela é camuflada, muitas vezes imperceptível, durante a trajetória da vida da pessoa. Mas tem gente carregando essa mágoa. E aí o Senhor que conhece, sonda, a Bíblia diz lá no Salmo de número 139 que ele sonda os nossos corações, sonda os nossos pensamentos. Ele conhece o que está dentro de nós. O Senhor muitas vezes
foi tratar. E aí essas pessoas, aí eu conheço uma pessoa que ela fez isso, ela foi tratar uma situação que Deus tinha pedido em relação à sogra dela, de pedir perdão, e aí depois ela, no fundo, ela disse para o Senhor, depois de ter ido lá pedir perdão para a sogra dela, ela disse assim, no fundo eu tinha uma mágoa em relação à minha sogra, e eu na realidade camuflei isso dentro de mim. Então Deus sabe como está o nosso coração, Deus sabe na realidade como está o teu coração. Às vezes a gente na realidade acha que não tem uma mágoa, mas no fundo nós temos. No fundo tem gente que tem mágoa. Pastor, como eu sei se eu tenho uma mágoa sigilosa? Ou se eu tenho uma mágoa no meu coração? Tem gente que tem uma mágoa explícita, ela é pública. Ela fala para todo mundo, eu tenho mágoa mesmo do meu pai, eu tenho mágoa da minha mãe, eu tenho mágoa do meu avô, eu tenho mágoa do meu pastor, do meu ex-pastor, do meu ex-marido, da minha ex-esposa, eu tenho mágoa do meu filho, dos meus irmãos, mágoa explícita. Agora tem gente que tem uma mágoa sigilosa, tá? Ela é camuflada, a pessoa se alimenta disso e ela acha, tem gente que acha que não tem mágoa nenhuma e no fundo a pessoa está lambuzada na mágoa. E aí a gente vai falar mais para frente como identificar isso. Vai ter uma aula que eu vou falar sobre o mapeamento da mágoa. Vamos lá. Tem gente que tem uma mágoa ostentadora, ostentativa. Pastor, o que é isso? Mágoa ostentadora. Tem pessoas que quanto mais magoam, mais querem magoar. Sempre estão magoando alguém. Olha só. Aqui, e também tem gente que assim, que quanto mais os magoam ou as magoam, mais ela quer ser magoada, porque no fundo ela se alimenta, entra também aquela questão que eu falei da mágoa sadomasoquista, tá? A pessoa gosta de ser magoada, então quanto mais magoarem ela, mais ela quer ser magoada. E tem gente também que quanto mais magoa alguém, mais quer magoar. Quanto mais te fere, mais a pessoa quer te ferir. Quanto mais você é entristecido, mais quer te entristecer. Quanto mais abusa, mais quer abusar. Quanto mais fala mal, mais quer falar mal de você. Então essa pessoa tem uma mágoa ostentadora. Ela não tem, na realidade, limites, não é verdade? Existe também aí a mágoa mutualista. Isso mesmo, a mágoa mutualista. Ela me magoou, eu também a magoei. É uma mágoa mutual. Da mesma forma que eu fui magoado, eu te magoo. Ela me magoou, eu também magoei. São aquelas pessoas que vivem magoando umas às outras. Também essa mágoa ela está dentro aí do contexto que nós falamos de mágoa cíclica, né? O ciclo da mágoa. Da mesma forma que eu fui ferido, eu firo também. Da mesma forma que eu fui machucado, eu machuco também. Existe também a mágoa comodista. Mágoa comodista, isso mesmo. Ela me magoou, eu também a magoei. Mágoa mutualista, perdão. Agora a mágoa comodista é aquela não tem jeito. Nasci para ser e ficar magoado. Tem gente que assim, eu nasci para sofrer, eu nasci para ser infeliz na vida, eu nasci para ser frustrado, frustrada, eu nasci, na realidade, para ser amargurado. Tem gente que assim, é aquela pessoa que assume a mágoa como seu destino final. Tem gente que assume o mal, a mágoa, os males que ela recebeu na sua vida como destino final. Não tem jeito para mim. Meu bisavô era desgraçado, miserável e derrotado. Meu avô era desgraçado, miserável e derrotado. Meu pai foi desgraçado, miserável e derrotado. Eu sou desgraçado, miserável e derrotado. Os meus filhos já estão no caminho também. Tem gente que fala assim. Tem gente que assim, meu pai foi abusado, eu vou ser também. Minha mãe foi ferida, eu vou ser ferido. Tem gente que aceita a mágoa como seu destino final. Quero falar algo para você. Nosso Deus tem o poder de entrar nisso daí. O nosso Senhor tem o poder de tocar nessa área da tua vida, de dar um basta, um fim nesses males que você tem recebido na sua vida. Escute isso. Eu estou falando isso na direção e debaixo do poder do Espírito Santo. Talvez a mágoa no teu coração é comodista. Você acha que você vai receber os mesmos malefícios, vai viver com isso a vida toda. Você tem esse mal como seu destino final. Eu quero dizer algo para você. Deus pode intervir nas adversidades, nos sofrimentos da sua vida. Deus pode.
Existe a mágoa esquecida. Tem pessoas que foram profundamente magoadas, porém fizeram de tudo para esquecer. Colocaram uma pedra na situação. Pedra se coloca em defunto, gente. Creio que você está vivo, hein? Tire a pedra e enfrente a realidade do problema. Tem gente que fala assim, vou esquecer. Eu vou falar isso lá na frente. Não tem como esquecer de mágoa. Não tem como esquecer coisas ruins. Pode ser uma situação que te magoou levemente, mas pode ser uma situação que te magoou profundamente, tá? Muita gente fala assim, eu vou esquecer fulano, eu vou esquecer. Não esquece. Não esquece porque vai entrar naquele nível de possessão por pessoas humanas. O mal está ali dentro da pessoa. Ela recebeu aquilo, ela se alimenta daquilo, muitas vezes ela gosta daquilo, como eu disse, da mágoa sadomasoquista. Então, na realidade, ela não se esquece, mas ela disse que vai se esquecer, tá? Existe a mágoa convencedora, né? Convencida, mágoa convencida. Eu estou com a razão de estar magoado. As pessoas sempre querem provar que estão certas e outros estão errados. Assim, a pessoa, quando ela está magoada, ela vai fazer de tudo para te provar que ela tem razão. Ela vai fazer de tudo para te provar que, na realidade, o outro está errado. Que o outro, na realidade, fez algo errado. Então, a pessoa magoada, ela tem essa mágoa convencida. Tá? Convencedora. Ela vai sempre querer mostrar para você que ela tem razão, que no fundo ela está daquele jeito por causa do que fizeram com ela. Mas eu quero dizer para você, a mágoa muitas vezes ela pode ser até racional. Você tem até razão de estar magoado, mas o que você não pode é se alimentar disso e continuar com essa mágoa. Deus quer que você se liberte disso. Você não pode ficar desse jeito. Isso vai trazer malefícios para a tua vida. Eu já disse isso, que quem guarda mágoa faz mal a si mesmo. Aliás, isso também é um princípio de descaracterização do ser humano. A pessoa começa a se descaracterizar, ela começa a definhar, ela começa a passar mal, ela começa a ficar uma pessoa mal-humorada, porque na realidade ela está guardando aquele mal no seu coração. E isso aí ela quer convencer os outros que ela tem razão, ela quer convencer os outros que o que fizeram com ela foi muito grave. Muitas vezes foi, mas você não pode reagir desse jeito, tá? Existe a mágoa perfeccionista. A mágoa perfeccionista é aquela mágoa que a pessoa diz assim, não aceito as pessoas me magoarem. Veja, eu também não aceito. Mas como eu disse lá no início, eu estou sentindo a presença do Senhor. Abate o camabai. Oh, aleluia. Mas como eu disse lá no início, tem muita gente que vai nos magoar. É uma variável incontrolável. Às vezes são situações que fogem do nosso controle e vai se levantar pessoas que vão nos ferir, que vão nos machucar, que vão nos magoar de alguma forma. Então, tem gente que tem essa mágoa perfeccionista. Eu não aceito ninguém me magoar. Eu não aceito nenhuma pessoa magoar. Eu também não aceito. No sentido, né? Ninguém quer ser magoado. Ninguém não. A maioria. Mas tem uma minoria, como eu disse, que gosta disso, tá? Mas essa pessoa, ela tem essa mágoa perfeccionista. Pastor, se eu detectei que eu tenho esse tipo de mágoa, o que eu faço? Primeiro, rejeita. Começa a rejeitar. Segundo, você vai ter que começar a pedir perdão para Deus por você ter guardado esse tipo de mágoa no teu coração. É muito provável que o Senhor vai fazer você ir se retratar com a pessoa também que você teve esse tipo de mágoa. Porque muitas vezes, essa mágoa, como eu disse, pode ter sido ilusória, ela pode ter sido uma mágoa camuflada, sigilosa. Às vezes Deus vai falar para você, vai lá tratar com aquela pessoa. Porque Deus quer, na realidade, mostrar para você que o teu coração está cheio de mágoa. Você está cheio de mágoa no coração. Então Deus vai começar a tratar isso com você. Uma outra coisa, permita o Senhor tratar contigo. Permita Deus tratar esse orgulho ferido que você tem na sua vida. Tem gente, meu irmão, que não consegue se libertar da mágoa por causa de orgulho ferido. Quanto mais trata, mais orgulhoso a pessoa é. A pessoa tem gente que não se liberta por causa do orgulho. Então você precisa se quebrantar na presença do Senhor. Você precisa buscar ouvir a voz do Espírito Santo naquela situação. Porque senão você vai morrer com isso. Você vai se definhar, sua vida não vai para frente por causa dessas mágoas.
Então, em nome de Jesus, permita ser tratado pelo Espírito Santo. Fala para o Espírito Santo, começa a tratar comigo em relação a essas mágoas. Começa a me limpar. Se eu tiver, Senhor Espírito Santo, que tratar com alguém, Senhor, me faz tratar. Se eu tiver, Senhor, mas me capacita para isso. Porque, irmãos, humanamente falando, tem situações que realmente a gente às vezes não está preparado para tratar determinadas coisas. Mas, muitas vezes, pelo poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, ele nos conduz a fazer todas essas coisas. Então guarde essa aula no teu coração. Hoje essa aula foi sobre os tipos de mágoas e as suas influências na nossa vida. A semana que vem nós vamos falar de outro assunto aí, a nível, na realidade, de mágoa. Nós estamos falando de mágoa porque eu quero falar lá na frente sobre o poder extraordinário do perdão. Então nós já tivemos aqui aí algumas aulas, nós estamos falando do lado ofendido. Depois lá na frente eu vou falar do lado ofensor. Estamos falando, a lado ofendido é aquele que tem que liberar o perdão. Por isso que eu tenho falado muito de mágoa. Depois lá na frente a gente vai falar sobre o lado ofensor, daquele que tem que pedir perdão. É diferente, tá? Na próxima aula nós estaremos falando sobre os 7 espíritos da mágoa. A mágoa, ela carrega isso daí, os 7 espíritos. Eu quero falar de uma maneira aí bem detalhada com você sobre esses 7 espíritos da mágoa. Então, em nome de Jesus, fique com essa aula, dê um like lá, se cadastre no nosso canal, por gentileza. Você que ainda não é cadastrado, ative o sininho também, porque aí você, toda vez que a gente postar um vídeo, você vai estar recebendo esse vídeo. Indique outras pessoas para fazer os cursos. Nossos cursos são totalmente gratuitos. O que de graça recebemos, de graça damos, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Se você precisar de oração, fale conosco no WhatsApp. Nós temos outros cursos gratuitos também que nós damos avulsamente. Cursos curtos, cursos aí online. Tenho certeza que vai abençoar você. Fale conosco no WhatsApp, é 96764 3287. Fique na santa paz do Senhor Jesus.